Metonímia. A metonímia eu não vou cobrar em prova, em nada, não fiquem preocupados, tá? Mas a gente precisa saber o que que é. Vou falar de metonímia e vou explicar desde já a sinédo, que também eu não vou cobrar, mas vocês precisam saber o que que é para ter uma noção ao fazer a leitura da Bíblia. A metonímia, lembra de mente, metonímia, mente, é uma coisa mais mental. A diferença dela para sinédo, que é uma coisa mais física. Exemplos, Rose, bíblico. A Bíblia fala assim: eles têm Moisés, ouça-nos, tá lá em Lucas 16, 29. A palavra de Deus fala isso. Não é que você tem Moisés pra você guardou ele num potinho, né? Igual a gente fala, queria te guardar num potinho. Não é que você guardou Moisés num potinho. Eles têm Moisés, ouça, não é que eles têm Moisés, eles têm a lei de Moisés. Então é pego a obra, né, de Moisés por conta de uma pessoa só. E aqui é dito o atributo pelo sujeito, né? No caso aqui, o sujeito pelo atributo dele, que é a lei, né? Que é Moisés. Então, não é que eles têm Moisés, eles têm a lei de Moisés. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho livros de Max Lucado, um autor super conceituado aí, que é boa parte, né, do público evangélico conhece. E eu posso dizer para vocês assim, olha, eu leio muito Max Lucado. Não é que eu leio a pessoa de Max Lucado, eu leio a obra, a literatura dele. Então eu pego a obra, eu pego o autor pela obra dele. Um cantor que eu gosto, assim, que o Xande gosta, Coral Kemuel, acho que é isso, Kemuel, acho que é isso o nome. Xande ama, Coral Kemuel. Então eu posso dizer assim, Xande ouve Kemuel. Não é que ele tá ouvindo, né, aquele coral falar, ele tá ouvindo as canções, os louvores, os hinos daquele coral. Então, o grupo, né, pelos seus louvores, entendeu? Então, metonímia é mais isso, uma coisa mental. Você vai pensar, vai refletir, tipo, vou ouvir, ouça Moisés. Não é que vai ouvir a pessoa em si, você vai ouvir o que ela tem, o conteúdo que é a lei, prestar atenção naquilo que, o legado, a bagagem que Moisés deixou, que foi a lei, certo? Agora, sinédo, qual é a diferença da sinédo para metonímia? É mais físico. Vamos dar um exemplo na Bíblia. Diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso é o geral, né? O todo pela parte de cada dia. Então fica mais fácil a gente entender. Então, quando você fala o pão nosso de cada dia, você já vai pensar o quê? No pão em si, o alimento. Então é algo físico. Um outro exemplo de sinédo aqui para vocês entenderem. Físico. Ó, eu nunca tive um teto pra eu morar. É um teto que a gente tá falando, que eu tô olhando pra ele aqui da minha casa? Não, não é o teto. É uma casa, né? Então tá falando uma parte por um todo que é a casa, entendeu? Então isso é sinédo, que é uma coisa mais física. Você pensa em mesmo na casa em si. Quando você pensa em metonímia, é uma coisa mais mental, como você pensar nas leis de Moisés, você pensar num exemplo prático na obra de Max Lucado, no louvor do Coral Cammon, entendeu? É mais ou menos isso.